Fala pessoal, Theo Hayashi aqui. Vou falar daquilo que tá todo mundo falando, mas eu não poderia deixar de falar. Exatamente, vou falar sobre a abertura das Olimpíadas de Paris. Ontem, o que é que nós vimos? Nós vimos uma das ilustrações mais claras do que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Ocidente. Numa cerimônia aberta para crianças, famílias, idosos, todas as gerações, audiência esperada de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo, os organizadores decidiram então que seria uma boa oportunidade para mostrar perversão, para mostrar sensualidade e ideologia progressista. Alguns exemplos. A abertura começou com uma sequência que simula uma homenagem à Troia bissexual, que ficam se pegando até o ponto de fecharem a porta na frente da câmera. Você tá tendo criança assistindo esse tipo de coisa. Também contou essa abertura com uma espécie de desfile de moda com transexuais e drag queens desfilando. Tô falando aqui de famílias, aqui é pra ser um evento de família. Porém, a cena mais icônica foi a sátira feita com o famoso mural A Santa Ceia de Da Vinci. E a pintura que representa um dos momentos mais marcantes da vida de Cristo e da nossa fé cristã foi recriada com diversos representantes da comunidade LGBT emulando serem discípulos e o próprio Cristo no centro, representado por uma que parecia ser uma mulher acima do peso. E eu fico pensando, que escândalo é esse? Com tudo isso, 3 reflexões para você, cristão, para você, jovem evangélico. Número 1, isso aqui é uma blasfêmia contra Cristo. Não há nenhuma explicação que consiga esconder que isso aqui é um ataque direto à nossa fé, o cristianismo. Estão blasfemando explicitamente contra a pessoa de Jesus. E esse tipo de ataque demonstra claramente como essa agenda progressista, esquerdista, liberal se opõe diretamente contra o evangelho. Não é só político, é em relação a sistema de crenças. Porém, isso também demonstra que o espírito que atua por trás dessa agenda está cada vez mais palpável do que você imagina. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não estou atacando as pessoas que estão lá, a pessoa em si, mas sim estou atacando o espírito que está atrás dessas pessoas que estão usando pessoas e essa agenda. Isso aqui não é só um ataque natural, mais do que isso, é espiritual. Isso é número 1. Agora, número 2, o cristianismo é o alvo principal dessa ideologia. Alguns pensam, é política, não é, é espiritual, tem a ver com cosmovisão. Diante disso, em algum ponto, precisamos questionar por que os representantes dessa agenda se sentem livres, sem nenhuma inibição de atacar cristianismo dessa maneira. Por que não estão atacando Maomé, o Islã, ou o budismo, o hindu, que tanto já tem invadido já a Europa? Não, mas tem que atacar os cristãos. Por quê? Bom, Mateus 5 já vai dizer, Jesus fala, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Gente, isso aí já era previsto. O cristianismo é fundamentado nos ensinamentos das palavras do homem que disse isso, Jesus Cristo, Deus, Filho. Ele que não revidou nem atacou os seus inimigos, mas o amou. E as perseguições e os ataques, elas infelizmente são normais e fazem parte da nossa vida cristã. Mas olha só também o que ele diz aqui em Mateus 5. Ele diz, bem-aventurado quando perseguirem vocês por minha causa. Porém, isso não significa que não devamos nos posicionar contra o avanço de ideologias anticristãs. Da mesma forma que nós somos chamados para amar os nossos inimigos, nós também somos chamados para nos posicionar. Sermos então sal da terra, luz do mundo, influenciar a terra com os valores do reino de Deus. E número 3, isso aqui é só mais uma evidência de algo que é a consequência de uma falha nossa lá atrás. É importante que a gente venha entender que nós estamos vendo essa cerimônia, esse deboche, essa afronta, porque nós cristãos deixamos lá atrás um vácuo aberto. Com a nossa mentalidade dualista de sagrado e secular, nós estamos só olhando para dentro das nossas próprias igrejas, trancados numa sala de oração, sem impactar a sociedade. Entenda uma coisa, enquanto a igreja não compreender que foi chamada para manifestar o reino de Deus em todas as esferas, nós vamos ficar aqui em casa com os nossos filhos, com as nossas famílias,
recebendo essa afronta, sendo atacados por essa perversão, porque era para nós estarmos lá dirigindo essa cerimônia, era para nós estarmos lá produzindo artes, entretenimento, educação e assim por diante, ocupando os lugares da mídia. E até entendermos isso, vamos continuar sofrendo essas afrontas. E para piorar, alguns momentos atrás, hoje, Chumbinho, um dos surfistas brasileiros que está representando a nossa nação nas Olimpíadas, foi proibido pelo Comitê Olímpico de surfar com as suas pranchas, porque suas pranchas tinham desenho de Cristo Redentor. Acredita nisso? Estão falando isso aí é uma manifestação religiosa, mas o que aconteceu lá na cerimônia não é. Aquilo lá não é uma manifestação religiosa. Que Deus tenha misericórdia do que está acontecendo. Isso aqui é uma afronta para o corpo de Cristo, é uma afronta para nós cristãos, independente se você é evangélico, católico, ortodoxo, isso aqui está ferindo os nossos valores. E de pensar que enquanto isso, a França, país de grandes homens e mulheres de Deus, como João Calvino, Madame Guyon, abandonaram sua herança cristã, substituíram Deus por uma suposta razão, que se mostra cada vez mais, na verdade, é irracional e segue rumo à dominação islâmica, que vai impossibilitar qualquer uma dessas manifestações em breve, caso Deus não tenha misericórdia dessa nação. E que nós cristãos venhamos, desde já aqui no Brasil, começarmos a nos posicionar.